Seja muito bem-vindo a esse nosso momento, esse nosso espaço, onde procuramos entender as coisas do jeito que Deus explica, do jeito que está na Bíblia. E eu não sei se você se lembra, mas desde que começamos a conversar, estamos em busca de entender as 3 últimas mensagens de Deus para a humanidade. Entendemos que essas mensagens são diretamente para mim e para você. Bom, nós já compreendemos a primeira mensagem e nós vamos então agora procurar entender a segunda. E para isso gostaria de orar com você. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, o Senhor sabe da nossa vontade de compreendermos as tuas mensagens. Por isso nos ajuda, bom Deus, com teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 14, versículo 8 diz assim: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa é a segunda mensagem de Deus. Também é bem séria. E eu quero ler novamente para você prestar atenção nos detalhes. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Mais uma vez, aqui tem um significado muito profundo e nós vamos de novo com calma para procurar entender isso muito bem. O texto começa falando então que Babilônia caiu. Eu não sei se você sabe, mas Babilônia foi uma cidade da antiguidade, aquela que Belsazar governava. Ela era muito poderosa, muito influente. Mas em 539, no mesmo dia que Belsazar morreu, pode-se dizer que Babilônia caiu. Todavia, Babilônia foi e é até hoje um ícone de oposição a Deus. Então, quando Deus fala aqui em Apocalipse que Babilônia caiu, certamente não é a cidade, porque já está em ruínas há muito tempo. Mas o que Deus quer dizer é que tudo aquilo que se opõe a ele vai cair. Tenha bem claro uma coisa: desde que o pecado entrou no mundo, Deus está procurando restaurar a harmonia do universo. Essa luta entre o bem e o mal não vai durar para sempre. O bem vai vencer, sim, de uma vez por todas. E por isso, tudo aquilo que é contrário a Deus vai cair, vai ser destruído. Uma vez que entendemos a primeira parte, o texto continua falando uma coisa que me preocupa. Ouça: que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia caiu. Caiu sim. Todavia, ela deixou entre as nações, podemos dizer todo o mundo, algo que era dela, como se fosse uma herança. E isso é o vinho da fúria da sua prostituição. Essa expressão nada comum quer dizer que Babilônia deixou espalhado entre o mundo todo seus conceitos errados. Você se lembra que Babilônia é ícone de oposição a Deus? Por isso, ela, antes de sua queda, procurou disseminar entre as nações os seus conceitos de adoração e os seus conceitos de salvação, que são contrários aos de Deus. Isso é tão sério, tão real. Ouça bem o que Jesus diz em Marcos 7,7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Tenha clareza acerca de uma coisa: existe só um jeito de adorar a Deus, existe só um jeito de segui-lo. E foi justamente por rejeitar este jeito que Babilônia caiu. Infelizmente, hoje em dia, muito do que se fala em nome de Deus, muito do que se explica sobre Deus, na verdade não é o que ele explica. Quero que você saiba que em Babilônia se realizava sim muitos cultos, mas é como Jesus diz aqui, em vão. Agora pense que coisa séria, porque eu não gostaria de render um culto em vão a Deus, e eu acredito que você também não. Não quero render um culto como o de Babilônia. E para que isso não venha acontecer, precisamos realmente aprender as coisas como Deus explica, como está na Bíblia. E nós temos feito isso por aqui, e vamos continuar fazendo. Veremos daqui em diante assuntos muito importantes que envolvem tanto a verdadeira adoração como a verdadeira salvação. Seria muito bom se você tivesse uma Bíblia nesse momento ou quem sabe um papel e uma caneta para estar anotando o que nós vamos falar aqui. Vamos começar vendo
o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 8 a 12. Ouça bem. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Nós estamos falando, então, não de qualquer lei, porque a Bíblia tem várias leis, nós estamos falando aqui da lei régia. Isso quer dizer a lei real, a principal lei que há na Bíblia. Bom, essa lei diz para amar o próximo como a ti mesmo. Mas vamos continuar lendo. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então essa lei que nós estamos falando aqui também pode ser conhecida como lei da liberdade. E nós vemos que além de ela ser a lei real, a principal lei, ela também é a lei pela qual seremos julgados. Então essa lei é muito importante. E podemos perceber aqui que essa lei fala que deve amar ao próximo, não adulterar e não matar. Bom, de fato Deus deixou registrado uma lei que fala sobre isso mesmo. É os 10 mandamentos que ele deu para Moisés no Monte Sinai, está registrado lá em Êxodo capítulo 20. E anos mais tarde, Jesus resumiu que os 4 primeiros mandamentos se resumem em amar a Deus e os últimos 6 em amar ao próximo. A lei rege, então, a lei do reino de Deus são os 10 mandamentos. E hoje em dia, infelizmente, eu percebo que algumas pessoas pensam que os mandamentos não são de muita importância, mas tem um texto na Bíblia que me faz refletir sobre a importância que Deus dá a eles. Eu quero ler para você Êxodo 31, 18. Ouça bem. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Esse foi o momento em que Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, como te disse lá no Monte Sinai. E naquelas tábuas do testemunho, aquelas tábuas de pedra, o que estava escrito era exatamente essas leis. Perceba então que os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. Será que Deus faria isso à toa? De maneira nenhuma. Ele queria deixar claro que, assim como a pedra, os seus mandamentos são eternos e que não podem ser mudados, porque uma coisa que você escreve na pedra, depois você não pode apagar, não pode corrigir. E uma outra coisa que me chama a atenção aqui é que essa é a única parte da Bíblia que foi escrita com o próprio dedo de Deus. Todas as outras partes, o Espírito Santo inspirou os autores, mas os 10 mandamentos são tão importantes que Deus fez questão de escrevê-los com sua própria mão. Ao refletir sobre essas coisas, fica bem claro que Deus dá muito valor a todas essas leis. Agora é importante que você saiba, tenha bem claro, que os 10 mandamentos não nasceram aqui. Não são apenas para os judeus. Por exemplo, veja em tua Bíblia, lá em Gênesis 26, 5, o que está escrito. Ouça só. Porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Veja, Abraão é o pai da fé. Ele viveu muitos anos antes daquele episódio lá no Sinai. E a Bíblia está falando claramente que ele já guardava os mandamentos. Como Abraão ficou sabendo dos mandamentos então? Isso é algo para se pensar. E não é essa a única evidência que temos de que os mandamentos já eram conhecidos. Ouça bem, Gênesis 13, 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Você se lembra que no estudo anterior nós vimos que pecado é transgressão à lei de Deus, ou seja, desobediência à lei de Deus? Os homens de Sodoma eram contemporâneos de Abraão, e eles são descritos aqui como desobedientes à lei de Deus também. Então não era apenas Abraão que conhecia essa lei. Para eles serem desobedientes, eles precisavam ter conhecimento da lei, não acha? Concluímos então que a lei de Deus, os 10 mandamentos já existiam e já eram conhecidos antes do Sinai. O que aconteceu foi que com a desobediência, negligência e rebeldia, os mandamentos de Deus foram sendo esquecidos, apagados, deixados de lado.
Então, no Sinai, Deus decide entregá-los agora de uma forma material, escrita, para ser uma lembrança constante aos seres humanos. Saiba você que os 10 mandamentos são eternos como o próprio Deus, porque eles são uma representação, como se fosse uma descrição do caráter dele. Quer entender isso de uma maneira mais simples? Bom, veja só, nós sabemos que Deus é justo, não sabemos? Que Ele é santo e também que Ele é bom. Agora observe como a Bíblia descreve a lei de Deus lá em Romanos 7:12. Fala assim: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Vê que as mesmas características que nós sabemos que são de Deus são atribuídas aqui à lei do Senhor. E não para por aí. Por exemplo, nós sabemos que Deus é puro. E se você olhar Salmo 19, 7 e 8, fala que os mandamentos também são puros. Esse mesmo texto fala que os mandamentos são perfeitos, e nós sabemos que quem é perfeito, na verdade, é Deus. E você pode continuar procurando todas as demais características que a Bíblia fala que são de Deus, também serve como descrição dos 10 mandamentos. Inclusive, os 10 mandamentos já eram obedecidos no céu. Não que lá no céu houvesse possibilidade de adultério, por exemplo, mas é que o princípio de pureza defendido por esse mandamento, com certeza, faz parte do céu. No céu não havia possibilidade de morte, mas o princípio de amor à vida, por quê? Porque ela vem de Deus, já estava no céu também. Assim como o princípio da verdade, que é defendido pelo mandamento que diz não darás falso testemunho contra o teu próximo, o princípio da obediência às autoridades, defendido pelo mandamento que diz que devemos honrar o pai e a mãe. Talvez os anjos e Adão e Eva não soubessem desses mandamentos assim em 10 certinho, como podemos conhecer hoje, mas por estar em harmonia com Deus, já seguiam inconscientemente todos os princípios que estão ali. Agora quero te perguntar, você conhece os 10 mandamentos? Calma, não seja tão rápido em responder. Já leu com os teus próprios olhos como está escrito na Bíblia? Se você não leu, quero te convidar a fazer isso. Você precisa fazer isso, precisa conhecer a lei do reino de Deus, a lei pela qual seremos julgados. Leia Êxodo capítulo 20. Você vai encontrar ali os mandamentos de Deus. Nesse momento eu quero falar para você de uma forma mais rápida, mas é muito importante que você depois leia Êxodo capítulo 20 com os teus próprios olhos. Eu vou deixar aqui onde se encontra cada mandamento para que você possa acompanhar. Veja só. Primeiro mandamento. Deus diz que não devemos ter outros deuses. Segundo mandamento. Deus diz que nós não devemos adorar nenhuma imagem, nenhuma escultura, nenhuma representação dele. E a razão é muito simples. O primeiro mandamento falou que nós devemos adorar a Deus. E quem é que viu o rosto de Deus algum dia para poder representá-lo? Ninguém, não é? Vamos agora ao terceiro mandamento. Não devemos tomar o nome de Deus em vão. Sabe uma mania que algumas pessoas têm de chamar o nome de Deus para tudo que acontece? Ai, meu Deus do céu, Santo Pai do céu, Deus amado. Pois é, Deus não gosta. O nome dele é santo. Podemos e devemos tomar sempre que precisarmos, mas se não precisamos, devemos manter o respeito. Oitavo mandamento. Eu vou ler para você. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Você sabia que Deus tem um dia que Ele considera como santo e que Ele mandou nos lembrarmos desse dia? Pois é, os mandamentos falam sobre isso. Quinto mandamento, honrar pai e mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono é o mandamento contra a mentira. E décimo é o mandamento contra a cobiça. Não cobiçarás. Estes são os 10 mandamentos de Deus. Do jeito que ele escreveu na pedra. Foi transcrito para o papel. E se você tem alguma dúvida se é bem assim como li mesmo, digo mais uma vez, verifique na tua Bíblia, lá em Êxodo capítulo 20. Veja só, eu sei bem que falar de leis é um assunto que nós não gostamos muito, porque parece que isso nos restringe, nos aprisiona, mas se formos bem honestos, todos os lugares têm lei. Nossa casa tem leis, nossa cidade tem leis, nosso país tem leis.
E essas leis nos ajudam porque elas regulam nosso comportamento, nos orientam, nos direcionam. Imagina como seria o nosso país se não houvesse nenhuma lei. E se nós nos esforçamos para seguirmos leis terrestres que muitas vezes nem entendemos o porquê de existir, por que não nos esforçaríamos também para seguir a lei do reino de Deus? Além disso, ao falarmos sobre a lei régia, existe um outro ponto interessante. Você se lembra que Tiago também fala que essa era a lei da liberdade? Pois é. Isso parece até um tanto contraditório, não é? Uma lei que traga liberdade. Mas é assim mesmo. E você sabe o porquê? Porque depois que o pecado entrou no nosso mundo e tomou a dimensão que já entendemos que está por toda parte, tanto na nossa natureza como ao nosso redor, só existe uma forma de nós encontrarmos a verdadeira liberdade que nós ansiamos. A verdadeira felicidade, sabe? A verdadeira paz e um propósito para a nossa vida. Só existe uma forma de encontrar isso. Não existe no mundo outra fonte que possa nos dar estas coisas. Não elas em sua essência. Deus deixou suas leis de uma forma tão didática, através de 10 mandamentos simples, justamente para nos ajudar a voltar e estar em harmonia com Ele e encontrarmos aquilo que nosso coração tanto anseia. Eu quero orar com você nesse momento, para que Deus te ajude a estar em harmonia com as leis dele. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada porque o Senhor nos ensinou hoje uma outra forma de enxergarmos a Tua lei, Senhor. E nós pedimos agora força para obedecermos ela. Coloque em nós, Pai, gosto por aquilo que o céu gosta. Nos reeduca, Pai, para sermos mais semelhantes a Ti e estarmos em harmonia com Teu reino. Guarda esses ensinos em nossos corações, por favor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.